Olá, amigos, amigas, professores, professoras, sou a professora Luciana Sávio e hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre a discriminação da pessoa com deficiência. Ainda existe muita discriminação, muitas instituições, sobretudo as escolares, as escolas particulares, que ainda não recebe com bons olhos, né, com conforto, a matrícula de pessoas, de alunos com deficiência. E isso é um crime, né, previsto na legislação, numa série de deliberações estaduais e também na Lei 13.146 de 2015, que é a Lei da Pessoa com Deficiência, né? O capítulo 3, por exemplo, dessa legislação, no seu artigo 4º, ela fala que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Muito importante a gente ressaltar isso, que eu tenho recebido relatos de mães, né, que vão matricular os seus filhos, né, em instituições particulares, sobretudo, nas públicas também, né, e que às vezes sentem que existe uma certa má vontade por parte da escola, da instituição, quando percebe que a pessoa tem algum tipo de deficiência, né? A gente tem que deixar bem claro que toda escola, quando ela vai ser aberta, né, ela tem que haver um processo, uma solicitação junto a um órgão estadual, para que haja a aprovação por parte do dirigente regional de ensino, né? No caso das escolas de ensino fundamental e também das escolas técnicas de nível médio, essa solicitação ela vai para a diretoria de ensino. E eu trabalhei muitos anos nessa área como supervisora e visitei, né? Fiz muitos desses processos, né, de abertura de escolas, onde a gente realmente enfatiza pro proprietário da escola essa questão, né? Existe um projeto pedagógico dessa escola que também vem pra gente, um plano de trabalho que vem pra gente, né? E onde precisa conter, né, que não haverá nenhuma forma de discriminação, né? E se não contiver, né, já deverá estar implícito no texto, né, de que a discriminação é realmente ilegal e cruel, além do mais, né? Então, não se admite, não há que se admitir, né? Você que é pai, você que é mãe, você que vai matricular ou vai se matricular, né? Matricular a si próprio numa instituição de ensino, não admita nenhum tipo de discriminação. A não ser, claro, quando é uma deficiência muito severa, muito mesmo, que demande um cuidado muito permanente, pervasivo, né? Que daí vai precisar realmente de uma análise mais minuciosa para saber se aquela pessoa, aquela criança, aquele aluno vai ficar bem naquela instituição, né? Agora, em se tratando de autismo, né, de grau moderado, deficiência física, deficiência intelectual em quaisquer níveis, né? É preciso que essa criança, essa pessoa seja aceita e que seja feita uma adaptação do currículo. O capítulo 4 dessa mesma lei da deficiência, né, no seu artigo 28, né, ele coloca uma série de quesitos, tanto para as escolas públicas quanto para as particulares, né, no sentido de que sejam cumpridos alguns requisitos, tanto para as pessoas com deficiência, como também para as pessoas sem deficiência. E no artigo 1º ele fala dessa necessidade das escolas particulares receberem essa pessoa e de hipótese alguma, gente. Isso também está previsto no artigo 1º do artigo 28, do parágrafo 1º do artigo 28, que é vedada qualquer tipo de cobrança adicional, né? Nem pensem nisso. Em cobrar, não, eu vou cobrar uma taxa extra porque seu filho... Isso não existe, isso é ilegal, tá? Então, qualquer tipo de discriminação dessa natureza é digna de ser judicializada, de levar, de se abrir um processo, né, contra essa escola. É claro que a gente não quer isso,
Então, diretores, né, pessoas que pensam em abrir uma escola, como eu falo sempre, quer ser professor? Professor de todos. Não é professor de alguns, não é professor daquele e daquele, professor de todos. A gente tem que estar preparado e gostar realmente de fazer isso, né? De receber todos os alunos, independente das suas diversidades, né? Eu já falei que a diversidade enriquece, mas receber a todos igualmente. E você que quer abrir uma escola também, já pense nisso. Não é uma escola para aqueles, né? Para aqueles eleitos. É uma escola para todos. Isso é previsto em lei e isso é o mais humano, sensato e digno de que a pessoa pode fazer, né? A discriminação não só ela é ilegal, como ela é cruel, né? Você está sendo um criminoso e uma pessoa ruim, de índole ruim, né? Isso não se faz realmente, ok? Então, se você vai abrir uma escola, já se prepare, pesquise, né? O que é necessário. Volto a insistir que esse processo de solicitação de abertura, ela passa por uma supervisão de ensino, uma comissão que vai analisar, e já aviso de antemão, porque eu fiz parte de várias delas, que sim, você precisa ter condições de acesso para essas crianças, mas não é só acesso, é permanência também, né? Não adianta ter essa criança para ficar chamando o pai toda hora, né? Ó, leva seu filho embora que ele não tá. A gente precisa entender o que é adaptação curricular, né? O que é uma avaliação, né, bem feita, a gente já falou disso também, né? A gente vai dar uma avaliação com objetivos, com metas, não objetivos. Objetivos são os mesmos, mas as metas a serem atingidas devem ser diferentes, de acordo com o potencial, com a capacidade, né? Com a personalidade de cada um. A gente já falou isso também. Eu tenho recebi algumas vezes, algumas escolas que não davam nota. Elas optaram pelo sistema de notas, mas não dava nota para pessoa com deficiência. Isso é discriminação também, tá? Como a gente falou, se uma meta a ser atingida por uma pessoa com deficiência é X, né? Porque ela não tem, por exemplo, as duas pernas, então a meta para ela saltar a altura vai ser essa. A meta para a pessoa que tem as duas pernas vai ser essa. Então, se a pessoa que não tem as duas pernas atingir essa meta que foi proposta para ela, possível para ela atingir, se ela conseguiu atingir, é nota 10. Por que não? Né? Só precisa saber traçar os objetivos e as metas de acordo com o potencial da pessoa. Para isso precisa conhecer, né? Precisa receber essa pessoa, essa criança, esse aluno dentro da escola, aceitá-lo, eliminar as barreiras, né? E fazer realmente a parte, né, de cada um ali dentro, no sentido de que a discriminação não exista em hipótese alguma, porque, volto a insistir, ela é ilegal e cruel. Tá bom? Espero ter contribuído. Coloquei aí, vou colocar, né, à medida que eu for falando, coloquei aí a legislação para vocês. E mais detalhes, existem as deliberações estaduais, né? O que é de uma deliberação? É uma decisão do Conselho Estadual de Educação, que serve para quê? Para normatizar, para regulamentar essas leis, que às vezes elas são meio genéricas e precisa de uma regulamentação, de um detalhamento, né, mais específico de como que ela vai ser feita. Existem inúmeras resoluções da Secretaria Estadual, né, todas nesse sentido da não discriminação, da eliminação de barreiras, né, da adaptação curricular, da humanidade, né, e claro, visando o desenvolvimento de todos, ok? Muito obrigada mais uma vez.